O meu nome é Sofia Batalha e trabalho com Feng Shui desde 2004. Para mim tem sido uma viagem importante. O Feng Shui é algo que me tem refeito a vida de dentro para fora e de fora para dentro, dentro da casa, dentro de mim, e de alguma forma a minha vida tem viajado a par e passo com o Feng Shui, porque é de facto uma ferramenta que eu considero muito valiosa pelas provas que me deu na minha vida. Não é que eu estivesse à procura de provas, mas no sentido que de facto as coisas têm uma ressonância importante. E por isso trago-vos no fundo aqui 10 passos para termos um espaço harmonioso. Agora, antes de começarmos, eu costumo começar sempre pelo início. E o início é, normalmente, o que é Feng Shui. Mas antes de avançarmos, eu quero perguntar-vos o que é isto de um espaço harmonioso. Porque isto é muito bonito, este título, não é? 10 passos para um espaço harmonioso. Mas o que é um espaço harmonioso, afinal? O que é que acham? Confortável? Nos faz sentir bem? Tem que estar em harmonia comigo, portanto, será diferente para todas as pessoas. Claro, sim. Então, estes 10 espaços para um espaço harmonioso são 10 ferramentas pessoais individuais. Porque um espaço pode estar em harmonia comigo, mas não estar em harmonia com outra pessoa. Então, uma das coisas, normalmente, quando nós costumamos começar a estudar Feng Shui, muitas vezes temos algumas expectativas sobre esta ferramenta, sobre aquilo que esta ferramenta nos pode trazer. Temos algumas ideias pré-feitas e algumas ilusões também. E criamos ilusões, muitas vezes, de que o Feng Shui é um interruptor. É um interruptor em que nós carregamos no Feng Shui e o espaço fica todo harmonioso, para sempre e para toda a gente. Isto não é real. Isto não existe, não é verdade. Primeiro que tudo, vivemos num mundo material, caótico e cíclico. E estas 3 constantes, da matéria e da ciclicidade e do caos, influenciam-nos a nós corporalmente e influenciam os contextos que nós habitamos. E por isso não existe bom Feng Shui para sempre, não existem espaços harmoniosos para toda a gente para sempre. Para sempre é muito tempo. Feng Shui é mais prático do que para sempre. Então, começamos pelo início. Bem-vinda. Eu começo sempre pelo início. Quem vem às minhas palestras às vezes bolas outra vez, o que é Feng Shui? Sim, é importante começarmos pelo princípio, é importante começarmos com esta ideia base do que é que vimos aqui fazer, porque se estamos aqui a falar de Feng Shui, é importante clarificarmos o que é isto do Feng Shui, percebermos exatamente o que é que estamos aqui a falar. Então, Feng quer dizer vento, Shui quer dizer água. E para muitas pessoas, Feng Shui tem a ver com arranjarmos a nossa cama, colocarmos a nossa mesa com uma iluminação específica, algo que nos traga paz, que nos traga harmonia, que nos traga serenidade, casas sem stress, sem ambiguidades, sem desafios. Acontece que o Feng Shui, na sua essência, na sua gênese, não é nada disto. O Feng Shui nasce de uma procura de segurança e proteção. Na ancestralidade, há milénios atrás, há muitos povos que ainda vivem dessa maneira, nós vivíamos no exterior. E vivíamos no exterior completamente à mercê das tempestades, das cheias, do frio, da escuridão, dos predadores. E o Feng Shui nasce como uma tomada de consciência da paisagem que nos rodeia para encontrarmos os melhores locais para estarmos, para vivermos. Não é para sobrevivermos. O Feng Shui é o que nos ajuda a criar os locais onde vivemos. E qual é a diferença entre um local onde sobrevivemos e um local onde vivemos? Qual é a grande diferença? Ou quais são? Um local onde sobrevivemos é um local onde estamos em sobressalto, onde tememos constantemente pela nossa vida. Tememos ser comidos, tememos morrer afogados numa inundação, estamos sempre a sobreviver. Quando nós temos a capacidade de encontrar um espaço seguro que nos nutra, nós passamos a viver. E então começamos a criar arte,
a nossa criatividade tem espaço para se expressar, há toda uma dimensão humana que tem capacidade de expressão porque estamos seguros no sítio onde estamos. E se há alguma coisa que o Feng Shui é segurança. É a procura de segurança na paisagem, a procura de segurança no sítio onde vivemos. E não é a nossa casa. A nossa casa, a adaptação do Feng Shui para as nossas casas, para o interior das nossas casas, é muito recente. Tem uma centena de anos, talvez. E então, originalmente, isto queria dizer que mesmo para os povos nómadas, precisavam de encontrar esta vantagem de estar no sítio certo, na altura certa. Isto é Feng Shui. É estarmos no sítio certo, aquele sítio que é bom para mim, mas na altura certa, porque eu posso estar no sítio certo na altura errada. Não é? E isto é Feng Shui. E, portanto, estão a ver, Feng Shui não tem nada a ver com as cores com que eu pinto a parede, não tem nada a ver com a localização de onde eu ponho a cama. Feng Shui é uma coisa muito mais abrangente, é uma energia muito mais alargada que me traz, sem dúvida, qualidade de vida. Agora, falei aqui em segurança. Obviamente que a segurança é fundamental. Quando nós não queremos estar apenas a sobreviver e queremos viver, a segurança é fundamental. Mas o Feng Shui também me traz a capacidade de desafio. Nós não queremos uma casa que seja tão confortável que vamos ficar lá aninhados para sempre e depois não fazemos mais nada. O Feng Shui é este equilíbrio sempre entre desafio e segurança. Bem? A energia da proteção e da nutrição e do fazer, do concretizar. E é isso que as nossas casas nos devem permitir. Então, todo este conhecimento foi sistematizado ao longo de milhares de anos e foi depois trazido para o interior das nossas casas. Porque se nós até há uma geração atrás vivíamos 90% do nosso tempo no exterior, agora vivemos 90% do nosso tempo no interior. E então isto foi tudo adaptado para o interior das nossas casas. Obviamente que a decoração é um espelho da energia do contexto onde nós vivemos, mas é apenas uma pequena parte, está bem, do Feng Shui das nossas casas. Então, existem N formas de praticar Feng Shui, está bem? Muitas maneiras de olharmos para o Feng Shui. Aqui, muito sinteticamente, existem duas abordagens. Uma abordagem de cérebro do lado esquerdo do cérebro e uma abordagem do lado direito do cérebro. Temos uma abordagem mais intuitiva e temos uma abordagem mais técnica, mais científica, mais clássica. Quero-vos dizer que para os chineses o Feng Shui é um ramo da matemática. E para nós, Feng Shui é uma coisa completamente esotérico, holístico, estranho, energético, qualquer coisa, não é? Para os chineses é ciência. Não há dúvidas para eles. Está bem? É matemática. E é um lado do Feng Shui muito mais técnico, muito mais clássico, muito mais imperialista. Aquilo que eu vos trago aqui hoje é o outro lado. É o lado direito do cérebro, é o lado intuitivo. Então, nesta abordagem, as cadeiras estão sempre vivas aqui. Feng Shui sabe. Então, nesta abordagem nós temos, de facto, este conceito que se há 10 anos atrás eu falava deste conceito nas aulas, e era assim uma coisa assim, ok, que interessante essa ideia. Hoje em dia isto já faz parte da sociedade, já faz parte do nosso conhecimento, não é? Todos nós temos consciência, mais ou menos, de que as nossas casas são uma extensão de nós, é uma extensão de quem lá habita. Aquilo que eu expresso na minha casa é uma expressão de mim. O facto de eu ter escolhido a minha casa é já uma expressão de quem sou também. A forma como eu a vivo, a forma como eu a decoro, o que eu permito que lá entre, o que eu permito que saia, tudo isso é uma expressão de mim. E normalmente nós já temos esta ideia clara de que tudo o que habita a minha casa é um símbolo dos seus habitantes, dos seus ocupantes. Não temos a ideia da extensão disto. Porque quando eu digo que tudo o que está presente na vossa casa é um símbolo de quem são, eu digo mesmo tudo. Eu digo desde as tomadas partidas, desde as paredes rachadas, desde os tetos que caem. Sim, já tive uma cliente que me disse: o teto do meu quarto caiu. O chão que chia. Os livros que aparecem comidos por bichos. Tudo isso é uma expressão de quem são.
Tudo. Tudo. Está bem? Então, há uma questão importante que nós temos que ter consciência. É que a energia do exterior, a energia da natureza, emana chi, emana esta energia vital. Tem uma energia própria. As construções humanas não têm energia própria. Somos nós, os habitantes, que as ativamos com a nossa energia, com as nossas ações, com a nossa vivência. Então, quando somos nós os responsáveis por ativar o nosso espaço, pensem na qualidade emocional com que o fazem. Quando estão cansados, quando estão exaustos, tristes, ansiosos, estão a ativar a vossa casa desse ponto de vista. Ou seja, o chi que está presente na vossa casa vai começando a tornar-se uma expressão de vós. Quando ativam a vossa casa de forma feliz, de forma contente, alegre, o chi da vossa casa também muda. Todos nós sentimos, temos essa capacidade de sentir se entramos numa casa de pessoas alegres e felizes ou numa casa de pessoas tristes. Não precisa de ser dito. Está lá, nós sentimos. Está bem? Todos nós temos capacidades de fazer Feng Shui. Então, isto é importante, esta questão da expressão pessoal na casa, porque isto é tudo muito bonito se uma pessoa vive sozinha. Uma pessoa vive sozinha e então, ok, sim, tudo é a expressão de mim, o bom e o mau, enfim, aquilo que eu não me apetece que seja, mas até é, vá. Mas e quando vivem mais pessoas na casa? Então temos que encontrar, temos que perceber então o que é a expressão de um, o que é a expressão de outros, porque temos ali muitas coisas, não é? Interrelacionadas. Porque quem vive com o marido ou a mulher ou com uma família, todas as pessoas terão algo a dizer sobre o seu espaço. Todas as pessoas vão vivenciar o seu espaço também de formas diferentes. E isto é o que nos leva a este conceito de espaço emocional. O espaço emocional advém de um estudo, já foram feitos vários, em que, em nível de psicologia ambiental, onde já foi documentado que pessoas diferentes, sentadas no mesmo sofá, no mesmo sítio, o que veem são coisas diferentes. Porquê? Porque são pessoas diferentes. Então, a sua matriz pessoal é o quê? É a nossa personalidade, as nossas experiências, a nossa história, não é? Tudo isso, já só sem falar aqui do conceito energético, vai fazer com que nós todos vamos viver os nossos espaços de formas diferentes. Todos nós. Então, se duas pessoas habitarem numa mesma estrutura física, duas pessoas, embora partilhem a mesma estrutura física, vão viver em estruturas emocionais distintas. Porquê? Uma vai gostar mais da sala, a outra gosta mais da cozinha, uma detesta o quarto, a outra adora o quarto, uma nunca vai àquela divisão específica, a outra passa lá a vida. Então, cada pessoa tem a sua própria dimensão emocional no seu espaço. E isto quer dizer algo muito interessante, que era uma coisa que falávamos no início, ainda antes da palestra começar, é que a nossa relação com o espaço é individual. É pessoal e intransmissível. Então, não existe Feng Shui geral. Existe, sim, a harmonização, o apaziguamento, o alinhamento do espaço de forma individual a cada um dos habitantes. Porquê? Porque cada um dos habitantes precisam de coisas diferentes. Bem? O espaço harmonioso leva-me sempre a um conceito do espaço sagrado. O conceito de sagrado. O conceito de sagrado é um conceito que nós, hoje em dia, relegamos, no geral, para fora da nossa esfera doméstica e associamos o espaço sagrado a uma igreja, a um templo, a uma zona qualquer de um retiro, pode ser também a uma paisagem, enfim, mas o sagrado está sempre fora do âmbito da nossa vivência doméstica, da nossa casa. E aquilo que eu vos digo é,
o vosso espaço privado será tão mais harmonioso quanto sagrado for. A harmonia e o sagrado andam de mãos dadas. Antes de tornarmos, todos nós humanos culturalmente, tornarmos as religiões tão grandes, à medida que as religiões foram crescendo, foram sendo retiradas de nós. Este poder de sagrado foi sendo retirado de cada um de nós. E isto tem um custo. E então deixámos de olhar para os nossos espaços do dia-a-dia com a possibilidade de se tornarem sagrados. Deixámos de olhar para o nosso corpo com a possibilidade de que ele seja sagrado. E sagrado quer dizer uma coisa muito simples. Quer dizer puro, inviolável e que cura. E que mais nós podemos pedir de um espaço? Um espaço de energia pura, limpa, um espaço de energia inviolável. Inviolável é o quê? É um espaço seguro, é um espaço onde eu me sinto inteiramente em segurança. E que cura. Curar é o quê? O que é para vocês curar? Ajuda-nos a restabelecer energeticamente. Sim. Harmonizar. Regenerar. Sim. Sabem? Curar, o ato de curar, tem um significado muito simples também. Tornar inteiro. Muito simples. E uma das coisas que eu tento fazer com o Feng Shui é voltar à simplicidade. Retirar mitos, retirar coisas e voltamos à simplicidade. Então, o que é que nós queremos da nossa casa? Que nos permita sermos inteiros. Sermos nós. E ser inteiro não é ser sempre feliz. Sempre alegre, sempre contente, sempre ativo. Não, 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 não. Ser inteiro é ser feliz, ativo e contente e ter momentos de recolha, ter momentos de cansaço, ter momentos de tristeza e que a minha casa esteja lá para me amparar nesses momentos, para me nutrir, para me dar colo. Essa é uma casa sagrada. Então, o objetivo do trabalho com Feng Shui, acredito eu, entre outros, este conceito da harmonia, traz-nos muito, lá está, termos a capacidade de recriar a nossa estrutura física para que se torne este espaço sagrado, para que se torne este espaço inviolável, inspirador. Claro que para isto nós vamos sempre usar a nossa simbologia pessoal, está bem? Não vou aqui demorar muito tempo neste conceito da simbologia pessoal. A única coisa que vos digo é que, de facto, tudo o que tem em vossa casa é já simbologia pessoal, vossa. Tudo. A forma como nos vestimos, as cores que gostamos, os objetos que trazemos para dentro da nossa casa, tudo isso faz parte do vosso alfabeto interno. É inconsciente. Quando aprendemos a usar isto de forma consciente, aprendemos também a reconstruir o espaço sagrado. Então, é preciso termos noção, nós chamamos ao corpo o templo da alma, não é? Devemos honrar o nosso corpo deve ser sagrado, entre outras coisas porque é o nosso veículo, não é? Diário, não é? É onde reside a nossa saúde, o nosso equilíbrio, o nosso alinhamento. Agora, a nossa casa contém o nosso corpo e, portanto, é um corpo fora do corpo. Então existe aqui esta dicotomia, esta simbiose entre o conceito de corpo e o conceito de casa. Está bem? E ambos têm um espaço e um tempo. Então, se eu tenho um espaço, é o nosso espaço sagrado, a minha casa, para onde tudo converge. E eu quero que o meu espaço seja seguro, mas que também seja criativo, que me nutra, que seja íntimo. E onde eu possa depositar as minhas emoções, as minhas memórias, intenções e símbolos. É isto que acontece na minha casa. Eu já faço isto. Às vezes de forma chateada, abrupta, e às vezes são coisas assim, mais intensas que acontecem em casa. Ainda bem. Ela tem espaço para isso, à partida. O nosso corpo, enquanto espaço sagrado também, o nosso corpo é também um recipiente sagrado. A tomada de consciência, tanto daquilo que entra da porta da minha casa, aquilo que eu permita que faça parte do meu espaço de decoração, mas aquilo com que eu alimento o meu corpo físico. A tomada de consciência de não, assim como não vou encher a minha casa de porcarias, não encho o meu corpo de porcarias.
porcarias. Coisas extra, não é? Coisas que não fazem sentido, coisas que me fazem mal, que eu sei que me fazem mal. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, não é no meu corpo onde eu tenho alojada a minha poderosa e individual energia vital, aquilo que me anima, o meu chi vital está alojado aqui, nos meus rins. E eu tenho que tratar bem do meu corpo. Sabem que os chineses dizem que nós nascemos com uma quantidade específica de energia vital. E a questão é, nós até podemos nascer com pouca quantidade ou qualidade de energia vital, que se nos tratarmos muito bem, se nos honrarmos, então teremos uma vida longa. Porque até podemos ter muita energia vital e de muita qualidade, se nos tratarmos mal, não. Portanto, isto é sempre uma questão de equilíbrio, obviamente. Temos também, obviamente, o nosso corpo é um receptáculo de emoções. Nós também guardamos emoções no nosso corpo. Todos nós sabemos disso, não é? Por outro lado, temos a noção temporal do espaço e do corpo. No nosso espaço, temos um fluxo espacial, temos um movimento por onde nós passamos, não é? Temos todas as portas, todos os caminhos, todas as passagens. Temos também o fluxo, o ritmo anual com que vivemos a casa. Vivemos a casa de forma diferente no inverno e no verão. E por outro lado temos aqui o fluxo corporal do corpo. Nós próprios também temos fases cíclicas ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo de uma vida. Portanto, há uma ressonância muito forte entre a casa e o corpo. A questão é trazermos isto de forma útil para nós. Então, uma das questões importantes em Feng Shui, não quero estar aqui a demorar muito tempo com esta parte, mas é preciso termos noção que hoje em dia o Feng Shui é muito ligado à arrumação e ao destralhar. E embora sejam questões importantes, obviamente, para mim não vão à raiz das coisas. E uma das coisas que se diz é, bem, o Feng Shui gosta de tudo arrumado. Tudo precisa de estar muito bem arrumado. E então há sempre alguém em casa que diz, o Feng Shui diz que tem que estar tudo arrumado. E então se há alguém que quer viver a sua casa e quer simplesmente estar deitado no sofá, não podes, porque a almofada tem que estar assim, porque não podes pôr aí os pés, tira daí os pés, não tira daí o copo, não podes ter aí o copo. Porque o Feng Shui diz que tem que estar tudo arrumado. E como se o Feng Shui fosse assim um senhor com um bigodinho, sabem? Com um ar de mal, a tomar conta das nossas casas, tem que estar tudo arrumado. Não é assim tão linear. O que é que acontece quando nós entramos neste processo de arrumação, de controle do nosso espaço privado? Não permitimos que todos os habitantes se exprimam plenamente. Normalmente há uma pessoa que começa a dominar e a controlar o espaço. E há outras pessoas que não têm a mínima capacidade de se expressarem na sua casa. E isto sim é grave. É mais grave isto do que estarmos com a ilusão que controlamos o nosso espaço privado. Bem, já falámos aqui. A simbologia pessoal traz-nos a uma dimensão de nós próprios muito mais profunda. E todos vocês têm símbolos. E quando eu vos digo, têm algum símbolo para amizade? Alguma coisa que vos leve a esse conceito vosso da amizade? E podem-se lembrar de uma fotografia que tiraram com os amigos numas férias. Podem-se lembrar de uma prenda que algum amigo querido vos trouxe, vos deu, vos ofereceu. Podem-se lembrar de algo como uma cor. Tudo isso são símbolos que nós podemos potenciar no nosso espaço, que nós podemos trazer para o nosso espaço, que já lá estão, mas tomar consciência. Então, os símbolos, quando nós tomamos consciência da nossa simbologia pessoal, nós ganhamos uma dimensão extra de trabalho positivo. Porque podemos transformar, libertar, retirar aquilo que genuinamente não nos serve. Então, se eu tenho algo... Eu lembro-me sempre de um exemplo de uma pessoa, já há muitos anos, que ela trouxe um símbolo, que era um símbolo de amizade, lá está. E era uma concha. Uma concha muito bonita. E ela dizia, esta concha é tão bonita, mas isto não me traz boas recordações. Porque a pessoa que me deu esta concha, deu-me esta concha
não sei, senti que isto não foi uma prenda dada com amor, senti que foi uma prenda dada com interesse. Então porquê é que essa concha ainda está na tua casa? Então porquê é que essa concha ainda faz parte da tua secretária? Então porquê é que essa concha ainda está tão presente? Porque é bonita. E então uma das coisas que me leva sempre a esta energia do Feng Shui também é nós muitas vezes ficamos reféns da estética. E a estética, sem dúvida, que é fascinante para nós seres humanos e fundamental. Ninguém quer viver numa casa desequilibrada, desarrumada, com coisas assim meias... Mas a estética não é tudo, está bem? Não é tudo. E às vezes as coisas são bonitas, às vezes têm materiais nobres ou de valor, mas às vezes já não nos dizem nada e só nos pesam. E quanto mais nos pesam, menos nós depois conseguimos avançar pela vida. Está bem? Então, pegando ainda neste conceito de que todos nós vivemos de forma individual o nosso espaço, é importante termos a noção deste conceito de matriz energética pessoal. A matriz energética pessoal é, no fundo, aqui a nossa aura, que quiserem chamar aura, esta matriz que traz, lá está, traz a nossa personalidade, traz a nossa visão, como é que nós olhamos para as coisas, os nossos pontos de vista, traz toda essa energia. E então esta individualidade vai ressoar de forma diferente com os nossos espaços. Bem, isto para dizer que não há receitas. Isto é uma das coisas com que eu sou um bocadinho chata com o Feng Shui. Normalmente, com o Feng Shui, muitas vezes as pessoas procuram as receitas. Procuram, ok, aconteceu-me isto, então agora o que é que eu vou fazer? Pinto a parede de azul, ponho umas canas, ponho uma fonte, o que é que eu faço? E uma das coisas que eu digo sempre é, não há receitas. Porquê? Porque a nossa matriz é individual. E aquilo que vai despoltar mal-estares, desafios, seja o que for, é sempre lido e tido de forma individual. Portanto, as soluções, e sem dúvida que Feng Shui é uma ferramenta de soluções, tem que se olhar sempre para a pessoa. Sempre para a pessoa. Então, lá está. Nós nunca reagimos da mesma maneira às circunstâncias diferentes. E isso tem a ver com as curas também. Temos de ter sempre cuidado a curar genericamente o nosso espaço e esperar que todas as pessoas beneficiem, todos os habitantes do mesmo espaço, beneficiem das curas da mesma maneira. Não é real isto. Tá bem? Sabem, os medicamentos têm uma bula, não é? E a bula diz que pode haver reações adversas. Às vezes há, outras vezes não há, por isso é que existem as bulas, certo? E o Feng Shui não tem bula, porque não são químicos à partida, apesar de estarmos rodeados deles. No entanto, temos de ter esta consciência que o facto de há coisas tão simples como mudar esta mesa para este sítio iria ter um impacto diferente em cada um de vós. Para umas pessoas seria fantástica a mudança, para outras pessoas seria... E para outras pessoas seria, não, de todo, não faz sentido nenhum estar aí. Porque a nossa relação com o espaço é sempre individual. E devido, para mim, a esta noção, ser tão basilar e tão fundamental, é que eu, em termos muito práticos, prefiro sempre as formações a consultas. É o que eu costumo dizer, as consultas são sem dúvida importantes, mas as consultas são uma ajuda pontual. Enquanto que uma formação dá um substrato de compreensão. E não, nem toda a gente tem que ser consultor, não é nada disso. Há uns que sim, outros que não, não é isso que está em causa. A questão aqui é uma compreensão do que é que nós conseguimos, de facto, fazer na nossa casa. Está bem? Basicamente, eu quando faço uma consulta de Feng Shui, nós fazemos sempre um método, ou é sempre sugerido, um método de intervenção para cada habitante. Cada habitante tem as suas próprias curas no espaço.
Não são curas genéricas. Obviamente que há coisas genéricas que podem ser melhoradas para todos, mas no geral, cada habitante tem o seu próprio processo, tem o seu próprio caminho, tem os seus próprios desafios. Bem? E por isso as curas nunca são genéricas, são sempre adaptadas a cada um. Então, esta pirâmide ajuda-me a perceber quando é que eu preciso do Feng Shui na minha vida. Quando mais cá em baixo eu estiver, mais preciso dele. Quando estou lá em cima é porque já não preciso dele assim tanto. Então, o primeiro estágio é quando eu sinto a minha vida completamente bloqueada. Ou quando eu sinto que as coisas até funcionam fora de casa. Quando eu saio de casa, as coisas funcionam muito bem. Se eu passo um tempo fora de casa, as coisas funcionam bem. Quando eu entro em casa... Meu Deus, parece que tudo começa a correr mal. É quando a minha casa está a ir de encontro ao fluxo. Quando as pessoas que lá vivem sentem-se assoberbadas, cansadas, pesadas, densas, a comunicação não é fácil, levam uma grande carga às costas. São casas que precisam de Feng Shui. E precisar de Feng Shui é precisar de carinho, é precisar que olhem para elas, é precisar que as libertem. Às vezes é só isto. Está bem? Temos ainda casas que, sim, a casa não está mal, não está tão densa como este primeiro estágio, mas ainda não é um lar. Ainda não considero aquilo a minha casa, ainda não considero aquele espaço o meu espaço de nutrição, o meu espaço de colo. Portanto, ainda há ali algum desconforto. É uma casa ainda onde eu tenho dificuldade em tomar decisões, onde ainda as coisas parece que não avançam, ainda há assim algum... Não há evoluções. Eu candidatei-me, nunca mais recebi respostas, pensei que ia fazer esta mudança, afinal nunca mais me disseram nada, enfim, aqui deste estágio. A seguir temos uma casa em transformação, quando eu sinto literalmente que a energia da estrutura em que eu habito me apoia, me ampara. Em todas as minhas cambiantes. Lá está, isto não serve só para quando estamos felizes e contentes. As nossas casas servem para todas as nossas cambiantes. Não é? E cria automaticamente uma casa que nos apoia, isto depois é tudo simbiótico, obviamente, cria automaticamente disponibilidade nos habitantes para tomarem conta da casa também. Não é? Para que haja depois um processo de libertação, enfim... Então temos aqui já uma casa em transformação, já é uma casa, as casas em transformação já permitem um movimento para a cura, não é? Já não há esta densidade ou este bloqueio. E por fim temos uma casa em fluxo, temos uma casa vibrante, e é este o objetivo do Feng Shui, é trazer esta energia do sagrado, esta energia de um espaço vibrante para nós, onde nós temos aqui uma vida abundante, equilibrada e harmoniosa. Vida abundante não é uma vida cheia de dinheiro, não é? Há abundância de saúde, há abundância de relacionamentos, há muitos tipos de abundância. É sentirmos que vivemos em abundância. Está bem? Não é tomarmos banho em dinheiro como o tio Patinhas, não é de toda essa a imagem. Então, no fundo, esta pirâmide ajuda-nos a perceber a dimensão com que, de facto, o Feng Shui nos pode ajudar na nossa vida. Quando eu falo de Feng Shui, eu falo de vivermos conscientemente a nossa casa. Tá bem? Quando eu falo de Feng Shui, eu não falo de um conjunto de regras chinesas que eu tenho que fazer na minha casa e que não me dizem absolutamente nada. Ei, é as mesas. Não faz mal. E, portanto, esta tomada de consciência do nosso espaço é fundamental para chegarmos ali. Sim? Então, como é que tudo isto se processa? Para então chegarmos às bases, já lá estamos a chegar. Já estamos a chegar. Como é que tudo isto se processa? Primeiro que tudo, nós temos que aprender ou reaprender, porque todos nós temos esta capacidade de olharmos para o nosso espaço e de diagnosticá-lo, de interpretá-lo. Todos nós sabemos, quando entramos numa casa que está fechada há muito tempo, nós sabemos que aquela casa está fechada há muito tempo. É inquestionável. Tem uma qualidade de ar, tem uma qualidade de cheiro que é inquestionável, que não vive ali ninguém há muito tempo. Por exemplo, temos casas muito úmidas. Nós também sabemos quando a casa é muito úmida.
Conseguimos cheirar a umidade, não é? Portanto, nós temos uma capacidade imensa de diagnóstico. O que é que acontece na nossa casa? A nossa própria casa é a mais difícil de diagnosticar, porque nós estamos habituados a lá viver. E então é muito fácil, lá está, uma torneira que está estragada, fica estragada durante 10 anos. Um chão que está a chiar, olha já, é o chão que chia daquele sítio. Ou seja, nós habituamos-nos muito facilmente a uma série de questões, não é? Que muitas vezes é a nossa casa, a nossa vida, a precisar de atenção em determinadas áreas. Tá bem? E então, reaprendermos a diagnosticar e olharmos para o nosso espaço de formas diferentes é uma das formas basilares de tomarmos consciência de como é que se encontra o nosso espaço privado. Aprendermos a libertar é o segundo passo. E a libertação hoje em dia está muito em voga, ainda vou falar um bocadinho mais sobre isso, mas o libertar vai desde o limpar fisicamente, limpar energeticamente e lá está, deitar fora tudo o que representa o entrave a uma vivência plena. E isto pode ser um quadro que já não me faz sentido. Pode ser aquele móvel. Mas pode ser uma divisão inteira. Está bem? Isto depois vai à medida de cada um. Pode ser só uma gaveta também. Não há aqui uma escala, diria. Só depois de diagnosticarmos e de libertarmos aquilo que eu sinto que me está a bloquear, é que eu vou então agir em consciência. Mas eu primeiro tenho que diagnosticar, eu primeiro tenho que olhar para o meu espaço. Por isso é que as receitas são mais fáceis. Porque com as receitas eu tenho ali uma lista de coisas que posso fazer e ponho em prática. Mas o que é que acontece muitas vezes com as receitas de Feng Shui? Além de serem baseadas em mitos que não foram atualizados para os dias de hoje, muitas vezes também acabam por... nós pomos as receitas em prática sem ter libertado antes. Sem ter consciência sequer se é aquilo que eu tenho que fazer para a minha vida do momento. Ou seja, não fizemos um processo de autodiagnóstico, que é importante, fundamental, diria. Está bem? Nós até podemos pôr em prática algumas receitas. Eu sou sempre a favor da experimentação. É o que eu digo. Feng Shui não é teoria, é para experimentar. Então, experimentem. Mas estar a tentar colocar espelhos do aguá ou pôr moedas ou pôr fontes na nossa casa sem fazermos uma libertação prévia, não serve de nada. Imagina, tem uma casa cheia. Eu preciso de ativar a minha casa, que a minha casa está cheia, então vou pôr uma fonte. Mas não libertei nada. Isto não serve, não é? É assim um bocadinho, parece um contrassenso. Então, só a seguir desta ação com intenção, haveria muito mais a dizer sobre isto, não temos tempo, temos então o processo de transformação e cura. Sim, porque a nossa casa é potencialmente um espaço de transformação e cura. Para todos nós, a qualquer altura. É só permitirmos estar com atenção. É esse o poder do nosso espaço privado. Para todos nós. Bem? Então, chegamos às 10 bases. Finalmente. Se tiverem dúvidas ou assim, digam-me, está bem? Podem me interromper. Então temos o primeiro passo, ou a primeira base. O primeiro momento tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer, que é o diagnóstico. Saber o que precisamos, não é? Então, uma das coisas também que acontece muito com Feng Shui é quando as pessoas começam a ler sobre Feng Shui, livros, blogs, ver vídeos, enfim, existe muita informação de Feng Shui a circular neste momento. As pessoas, de repente, invariavelmente, olham para a sua casa e dizem: a minha casa não é nada, não está nada Feng Shui, e começam a querer tratar tudo ao mesmo tempo. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Então, isto é contraproducente. Porque se nós tratamos de tudo ao mesmo tempo, não tratamos de nada. Porque não fizemos um diagnóstico. Imaginem eu fazer isso com o meu corpo. Ai meu Deus, o meu corpo não está nada alinhado. Porque eu sei que ando assim um bocado com uma maneira torta, então pode-me vir a doer as costas. Então é melhor pôr aqui um corretivo nas costas. Então, por causa disso, eu posso até tropeçar. Então é melhor pôr um gesso porque posso vir a partir a perna. Então, ou seja, começamos a tentar colocar curas, que muitas coisas nem estão manifestadas na nossa vida, porque o Feng Shui diz: sejam críticos.
olhem para o vosso espaço, olhem para a vossa vida e tentem usar a ferramenta de forma mais adequada possível a quem são. Então, para além do mais, se se propõem a mudar o quarto, mudem só o quarto, não mudem o quarto, a sala e a cozinha. Se se propõem dentro do quarto só a mudar a cama, mudem só a cama, não mudem também de roupa ao mesmo tempo. Tentem fazer as coisas o mais... Isto na nossa vida, muito... que nos faz correr muito, isto parece um contrassenso, não é? Porque nós queremos tudo muito rápido, mas Feng Shui... A grande vantagem de nós nos focarmos no que queremos concretamente é que dá-nos espaço de cura e dá-nos a capacidade de perceber o que funciona para nós ou o que não funciona. Dá-nos a capacidade de perceber que mudança é que eu fiz que potenciou uma transformação em mim. Dá-nos uma capacidade muito mais clara de entender esta simbiose com a casa, em vez de estarmos sempre a fazer tudo ao mesmo tempo. Porque depois é tudo, não é nada. Está bem? Portanto, primeiro que tudo, sabermos exatamente o que necessitamos. E sim, todos nós precisamos de coisas. A minha câmara não está bem, mas vamos criar prioridades. Está bem? Para nos focarmos, não temos que esquecer as outras coisas que precisamos, mas criamos prioridades. Então, qual é a prioridade neste momento? Podem pensar, o que é que vos incomoda mais neste momento? Neste momento, qual é a coisa que pensam primeiro quando pensam que têm que mudar alguma coisa na casa? É aí que devem agir. Está bem? E não na outra coisa que... Então, cá sempre N coisas. Então... Desculpem. Temos também... Primeiro focar-nos naquilo que precisamos e depois contextualizarmos esse foco. E temos duas formas de contextualizar esse foco. Temos a forma por divisão, ou seja, cada uma das próprias divisões tem uma simbologia específica. Temos a energia dos quartos, que é a energia nossa mais interna. Temos a energia da cozinha, a simbologia da cozinha, que é a simbologia da alquimia pessoal, da transformação pessoal. Temos a simbologia da sala, que é a forma como nós nos damos aos outros, por exemplo, para falar de algumas. E, portanto, quando eu noto que há alguma divisão que me incomoda mais, eu posso perceber também, em termos de interpretação desta localização das áreas que eu quero trabalhar, o que é que isso está a impactar com a minha vida. Se eu sinto necessidade de mudar o meu quarto, em particular, quer dizer que o meu quarto não está em uníssono com o meu eu interior. Não está a trazer o conforto necessário para os meus pensamentos e para a minha vivência mais profunda, porque é isso que o quarto representa. Não está a trazer a proteção necessária ou o amparo que eu preciso. Se eu quero mudar a minha sala, fala-me da minha expressão com os outros. Então que eu posso ter que fazer aqui um upgrade na forma como eu me expresso aos outros, ou o que eu tenho na sala não está adequado à forma como eu agora me expresso. Todos nós temos fases, todos nós temos ciclos, não é? E aquilo que poderia ser para mim bom Feng Shui há 10 anos atrás, hoje em dia não tem que ser. Sim? Temos, por exemplo, também, obviamente vocês provavelmente já ouviram falar do Bagua. Já ouviram falar? Sim? Em que temos 9 áreas e cada uma dessas áreas está ligada a uma área de vida também. Então, temos, por exemplo, temos a casa 1, do setor 1. Deixem-me ver aqui. Assim, muito rapidamente. Este é o Bagua, um deles, há vários, está bem? Mas este é assim o mais usado. E muitas vezes nós em Feng Shui usamos esta grelha e colocamos-la por cima da casa, não é? Para conseguirmos perceber quais são as áreas onde queremos intervir. Então vocês já têm duas leituras. Onde sentem que precisam de intervir na vossa casa, podem lê-la através da simbologia da vossa divisão ou podem lê-la em função da área onde querem intervir. Se eu quero intervir na zona 6, se é aqui, a minha zona 6 tem a ver com trabalho, tem a ver com a minha carreira, com o meu trabalho, a minha relação com o meu trabalho, a progressão no meu trabalho. Aqui, se eu quero intervir na casa 1, na energia do 1, é o meu caminho de vida. E o meu caminho de vida é a minha expressão máxima, não é? De cada um de nós.
Aqui tem a ver com a nossa sabedoria interior, aqui tem a ver com a nossa família, na casa 3, as nossas relações familiares. Aqui tem a ver com a tal vida abundante, a energia da abundância. Aqui tem a ver com a minha expressão no mundo e o reconhecimento. Aqui tem a ver com o amor, a energia feminina, o futuro e o ser uno. Qualquer intervenção que vocês façam no centro da vossa casa, se vocês sentirem, no centro da casa tem aquele armário cheio de tralha, nem sei o que é que lá está. O centro da casa é o vosso umbigo, é o vosso sentido de sentirem-se unos, completos. E então tudo o que tenham partido no centro da casa não traz essa sensação de união, está bem? Quanto mais partidos nós nos sentimos emocionalmente, mais cansados ficamos mais desalinhados, está bem? Então, o terceiro passo... Sim, sim. Eu não percebi como é que relaciona o balcão com a área da casa. Quer dizer, eu tenho a porta da minha casa Sim. literalmente em cima. Há várias formas de o colocar, está bem? Há várias formas. Há a forma pelos pontos cardeais e há a forma através da direção da porta de entrada. Há algumas formas diferentes, está bem? Mas se for, pode ser pela direção da porta de entrada ou pelos pontos cardeais, ambos estão certos, ambos dão informações importantes. Mas pensa, como é que eu coloco a minha porta de entrada em... Então, se eu tiver uma casa... Isto aqui é sempre um tema assim mais... Se eu tiver uma casa assim... Por acaso há muitas casas em Lisboa que são assim, não é? Eu tenho aqui o 5, tenho aqui o 1, tenho aqui o 6, tenho aqui o 8, ou seja, é sempre pela direção. Tenho aqui a porta de entrada, esta aqui é a porta de entrada da minha casa, não é? E eu vou colocar o baguá. Tenho aqui o 9, tenho aqui o 2, o 7, o 3 e o 4. Sim? Só assim um exemplo simples, porque depois há muitas exceções. Há muitas formas depois, há muitas casas com configurações diferentes. Então aqui o terceiro passo é uma coisa muito simples, que é criar espaço para o Qi fluir. Este conceito de Qi, de energia vital, é algo que nos anima a nós e que anima as nossas casas, não é? Que ativa as nossas casas. E então, é preciso termos a noção de que onde nós não passamos, o Qi também não passa. Então, se eu tenho dificuldades a chegar a algumas zonas, a algumas divisões ou a algumas áreas da minha casa, o Qi também não passa lá. Então, se o Qi não passa lá, aquilo são zonas mortas. E então, se são zonas mortas, são zonas que me sobrecarregam e não que me alimentam. Porque estamos sempre a falar aqui de uma simbiose, de nós e da nossa casa, de dar e receber. Em troca da manutenção que nós fazemos na casa, a casa dá-nos proteção. Não é? E então, se há zonas onde eu não chego, e pode ser um quarto que eu próprio escolhi não usar porque é um quarto a mais que eu tenho, pode ser uma despensa que esteja cheia de coisas, podem ser, às vezes, eu já visitei casas onde os corredores estão tão cheios, os próprios locais de acesso estão tão cheios, que para nós passarmos no corredor temos que passar de lado. Então, lembrem-se sempre, onde vocês não passam, o Qi também não. Não há artes mágicas aqui, está bem? Existe energia, mas se nós não chegamos lá, não está ativo. Então, pensem em qualquer divisão onde tenham dificuldade em entrar. E isto é válido também para as portas que não abram na totalidade. Coisas que tenham guardadas atrás das portas. Quaisquer pontos de acesso que estejam bloqueados, o Qi não flui. Se não flui, não ativa o espaço. Se o espaço não está ativo, não vos protege, não vos nutre, não vos ampara. Sim? Então vocês caminham pela vida com um espaço pesado a arrastar. E as coisas tornam-se mais pesadas e mais densas do que era preciso. Então é uma coisa muito simples. Criar espaço para o Qi fluir. Está bem? Tirar do caminho coisas que não estão lá a fazer nada. O quarto passo é fácil, não é? É autoexplicativo. Então, tem a ver com a desordem.
Não só a acumulação, mas a desordem. Então, há aqui, quero só aqui clarificar uma questão relativamente a este passo. Nós temos, imaginem que temos uma linha, está bem? E temos uma linha de excesso de desordem, coisas completamente caóticas, e excesso de arrumação. Estes dois pontos estão em desequilíbrio. Algures, há pessoas mais organizadas, há pessoas mais desarrumadas, mas nós não queremos nunca cair nos excessos. Está bem? Nunca. O excesso de desorganização é autoexplicativo, nós sabemos exatamente que uma casa completamente desorganizada, onde nunca sabemos onde é que está nada, ai caramba, que dificuldade, não é? É muito difícil, atrasa-nos, torna-nos mais lentos, mais, enfim, a energia da casa torna-se mais letárgica, porque não há um fluxo definido. Por outro lado, se eu estiver exatamente na outra ponta, eu tenho um espaço hiper controlado. Isso também não é positivo. Porque nada pode estar fora do sítio. E a vida não é assim, o Chi também não é assim. A nossa casa tem que ter sempre espaço para nos surpreender. Está bem? Há um equilíbrio, que é individual. Sabem que muitos dos divórcios se dão por desacordos no espaço privado? 90% dos divórcios são desacordo no negociar do espaço privado. Fácil. Porque muitas vezes há uma pessoa que é muito arrumada e uma pessoa que é muito desarrumada, uma pessoa que usa a casa de uma maneira, outra pessoa que usa a casa de outra, e não se conseguem entender na gestão do seu espaço privado. E por isso, isto são coisas importantes, não é? Muito importantes. Então é limpar a desorganização. Eu ainda não estou aqui a falar, em particular, da acumulação, estou a falar apenas de coisas fora do sítio. É importante que as coisas vão tendo um sítio, está bem? Eu acho importante que todas as pessoas, mesmo as mais arrumadas, tenham uma gaveta do caos. Aquela gaveta, porque há sempre aquelas coisas, às vezes aparece um parafuso, às vezes aparece não sei o quê, as nossas casas estão em movimento, são dinâmicas e isso é bom para nós e para as nossas casas. Então haver aquele sítio de, aquelas coisas que, bem, não sei para onde é que são, vão para aquela gaveta. Ter uma gaveta do caos não é negativo, está bem? Não é mau feng shui de todo. Temos o passo 5 também, que é darmos carinho à nossa casa, é mantermos a casa, fazermos pinturas, fazermos renovações, reparações. E, portanto, esta conservação física, esta manutenção da casa, ajuda, sem dúvida, a que o Chi se mantenha muito mais saudável. Porque quem é que quer estar numa casa que tem problemas de canalização, que a tinta está a descascar das paredes, que não se torna uma casa confortável, não é? Então, dentro do possível, não estou a dizer que temos de estar a fazer obras todos os anos e a gastar rios de dinheiro, atenção, mas dentro do possível, encontrarmos, sem dúvida, aqui tempo para darmos este carinho à nossa casa. Bem, encontrarmos aqui formas de a mantermos para que ela se mantenha também saudável e com uma energia mais vigorosa. O passo 6 também é um passo importante. Eu vou tentar acelerar porque já estamos a chegar à hora. O passo 6 é um passo importante que tem a ver, se uma casa não for prática ou funcional, não tem bom feng shui. Então, eu estou no meu quarto e quero fazer a minha cama de lavado. Quero mudar os lençóis, tiro os lençóis para lavar. Mas, na organização da minha casa, eu achei que a melhor zona para colocar os lençóis era noutra divisão qualquer ou numa despensa em baixo. Então eu tenho que ir a outra divisão, tenho que tirar coisas da frente, etc, etc. Tenho que tirar os lençóis para então, entretanto, fazer a cama. Isto não é funcional. Isto não é bom feng shui. Se queremos chamar bom feng shui, o que quer que isto queira dizer, é um espaço funcional. Já aconteceu em consultas, uma cozinha, tem uma despensa e à frente da despensa tem a mesa de comer. Então, cada vez que vão cozinhar, precisava de uma cebola. Tira-se a cebola, volta-se a pôr a mesa, cozinha-se. Caramba, esqueci-me do alho. Então, tira-se a mesa, tira-se o alho. Isto não é funcional.
De todo. Não é de todo equilibrado para o nosso espaço. Quanto mais fluidos forem os nossos movimentos na casa, quanto mais rápidos e funcionais for o nosso movimento da casa, melhor para nós. Mais funcional e mais equilibrado. Sim. Na minha casa tem 40 metros quadrados, somos um casal, para ser completamente funcional. Tem uma gestão muito grande, por isso essa coisa de não tirar é impossível. Claro, Eu, claro. Ali, tem que Claro. ali, tem que... Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, claro que sim. Claro. Sim, sim, mas e essa questão é importante exatamente porque... Eu tento que não é funcional, não, mas para ser funcional realmente tenho que tirar aquela caixa para ir a tirar a outra. Porque... Claro, claro, porque é a funcionalidade da escala desse espaço. Mas isso é importante exatamente porque isto não é igual para todas as casas. Porque vai depender da escala, de quem lá vive, etc, etc. Agora, é preciso ter noção que a funcionalidade é importantíssima. E a funcionalidade depende, além da estrutura, da escala da estrutura, depende da matriz energética dos habitantes. Porque há pessoas que cozinham de determinada maneira, há pessoas que limpam a casa de outra maneira e, portanto, a forma como arrumam os detergentes, a forma como arrumam os lençóis, a comida, etc., é diferente. Tem que ser funcional para quem lá habita. Ponto. Passo 7. Este para mim é dos mais importantes. São todos, mas este para mim talvez é mesmo muito importante. Que é o usar materiais naturais. Importante e muito difícil hoje em dia. Muito desafiante. Está bem? Então, vivemos num mundo industrializado, onde as coisas são todas industriais e, enfim, trabalhadas de formas nada naturais. E o que é que acontece? Lembram-se há pouco que eu falei-vos que o chi da natureza, a natureza tem um chi próprio e é criadora de energia vital, enquanto os nossos espaços não são. E então, o chi dos materiais naturais, do linho, do algodão, das tintas naturais, da madeira, quando não é trabalhada depois com químicos muito violentos, diria, ou poluentes, é um chi muito mais constante, pleno, do que o chi dos materiais não naturais. O chi dos materiais não naturais é um chi muito volátil, muito instável. A par com a poluição eletromagnética de que todos somos vítimas neste momento, não é? Entre antenas de telemóvel, internet, enfim, Wi-Fi, tudo isso. O facto de estarmos em casas rodeados de materiais não naturais ou de materiais completamente e totalmente industrializados, poluentes, muda drasticamente a qualidade do chi da nossa casa. E então, esta procura de reencontrarmos espaços onde prevaleçam os materiais naturais e aquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa também, é mesmo fundamental para a qualidade energética. O chi fica mais puro. E o que é que traz um chi puro? Traz harmonia, traz paz, traz clareza de pensamento, traz poder de decisão. E então, sim, idealmente usar algodão, lãs, tintas não tóxicas, ter as madeiras também com vernizes não tóxicos, evitar plásticos, evitar tudo o que traga, sem dúvida, aqui uma carga poluente, acrescida, porque não é só esta poluição que nós muitas vezes temos uma ilusão de que só é má quando for deitado para o lixo, entre aspas. Não, contamina-nos a nós, no nosso dia-a-dia. Está bem? E obviamente que originalmente isto não era uma problemática do Feng Shui, não é de facto aqui um problema do Feng Shui por si, mas é um problema hoje em dia. É de facto um problema hoje em dia, que todos contribuímos para ele e todos somos vítimas dele. Estamos aqui um bocadinho nesta roda, não é? E eu acredito que nós, enquanto consumidores, se procurarmos cada vez mais coisas naturais
depois também temos de ter cuidado aqui com o comércio sustentável e, enfim, isto é todo um tema, toda esta parte associada ao Feng Shui. Temos de ter muito cuidado com aquilo que levamos para dentro da nossa casa. Os detergentes, por exemplo. Os detergentes que nós compramos, que existem no supermercado, não é? São coisas muito complicadas. Que matam tudo. A nós, inclusivamente. Sabem? Um bocadinho de cada vez, obviamente. E por isso temos que ter, de facto, aqui algum cuidado com essas questões. Para além das embalagens descartáveis, enfim, é todo um tema, sem dúvida, mas quanto mais natural for o nosso espaço, melhor para nós, melhor para a nossa saúde. E isto é válido principalmente para quem tem problemas de saúde. Está bem? Quem tem uma saúde mais vulnerável ou mais frágil tem mesmo de tomar atenção a isto, a esta fase. Aqui no passo 8. Feng Shui é uma ferramenta de soluções, como eu já vos tinha referido. E quando nós damos carinho à nossa casa e nos damos a nós a possibilidade de lá agir com intenção. Agir com intenção é o quê? Eu colocar uma intenção no que estou a fazer. É só isto. As coisas são muito simples, na verdade. Nós podemos usufruir da nossa casa e podemos divertir-nos com este processo. Ou seja, o facto de nos divertirmos com o processo não lhe retira a qualidade de nos trazer benefícios. Sabem? Nós hoje em dia temos muita ideia que se não for uma coisa muito séria, bem, então não é séria e então não é válida. E quer dizer, nós temos de ter a capacidade também de nos divertirmos na nossa casa e também temos de ter a capacidade de tornar este processo todo leve, está bem? E de podermos vivenciar a nossa casa tal como nós idealizamos. E podemos colocar intenções no nosso espaço e vê-las florescer, vê-las crescer, vê-las evoluir para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. O nosso espaço tem essa capacidade, sem dúvida. Por isso, sim, agir com intenção é o passo 8. Passo 9, fundamental também, já estamos a chegar ao fim, mas nunca podemos descurar o fator humano. E muitas vezes nós podemos trabalhar muito na nossa casa, mas pode não ser suficiente. Desculpem. Podemos precisar de ajuda humana para nós. E digo-vos que muitas vezes trabalhar a casa e trabalhar os habitantes ao mesmo tempo é das coisas mais poderosas que nós podemos fazer. Fazer esta ponte entre a disponibilidade do espaço, da estrutura, de ser amplificado, da sua vibração ser amplificada, de ser harmonizada, mas os próprios habitantes também se disponibilizarem, também se permitirem a evoluírem, a serem trabalhados, a se desenvolverem. Por isso é que eu acredito no Feng Shui como uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Sabem, muitas vezes acontece quando as pessoas precisam de alguma ajuda, e é legítimo que todos precisemos de ajuda e fazem terapias, não é, pessoais, e vão à terapia e saem de lá bem, e se pensam, que bom, venho daqui mais leve, que maravilha. E depois vão para casa. E se no momento em que chegam a casa não fazem alterações, a energia instala-se de novo. Parece que anda há anos nesta coisa, até tem feito bem, mas se a origem, a estrutura, onde temos a nossa energia mais profunda, encapsulada, não muda, nós podemos fazer todas as terapias que quisermos. Está bem? Ou que é um momento muito forte que nos faz mudar de casa ou mudar a casa. Então, se nós trabalhamos isto tudo em conjunto, o nosso espaço, a nossa expressão connosco, também ajuda. Ou seja, a casa serve sempre, quer exista um bloqueio a nível Feng Shui, eu posso trabalhar os habitantes, quer exista um bloqueio a nível dos habitantes, eu posso trabalhar o espaço. Está bem? Portanto, se trabalharmos os dois ao mesmo tempo, é muito mais poderoso. Sim.
vivermos a nossa casa, expressarmos plenamente nela, permitirmos desarrumar, e a seguir arrumamos, mas permitirmos desarrumar, permitirmos ser felizes, permitirmos rirmos, permitirmos brincar, cozinhar, dar cambalhotas, fazer o pino. Estarmos bem connosco na nossa casa. Isso é uma casa em harmonia. Fazermos coisas lá que nos encham plenamente. Esse é o passo 10. Se nós não nos disponibilizarmos a vivermos a nossa casa de forma plena, ninguém o vai fazer por nós. Não há interruptor de Feng Shui que vos salve. De todo. Está bem? Então, é mesmo um ato pessoal, um ato corajoso. Pessoal. Eu vou viver a minha casa. Eu vou viver a minha vida. E por isso o passo 10 é tão simplesmente isso. Expressarmos plenamente e livremente na nossa casa. Está bem? Então, é preciso termos aqui noção, mesmo para terminar, de que quando estamos a trabalhar a nossa casa, estamos a trabalhar no tecido da nossa realidade. Estamos a trabalhar numa materialização da nossa consciência, porque a nossa casa é a materialização da nossa consciência. É uma concretização de quem somos. E então, quando estamos a trabalhar nela, nós vamos permitir observar as nossas crenças, as nossas visões, as nossas barreiras, as nossas realidades, as nossas tristezas, as nossas sombras. E quando estamos a agir na nossa casa, estamos a agir em nós. Isto é muito poderoso. E nunca se esqueçam disto. Bem? Então, quero-vos dizer que temos, para quem quer saber mais sobre Feng Shui, desculpem, temos o curso de Feng Shui lunar, o curso de Feng Shui aqui do IMP, neste momento já está fechada as inscrições, portanto, neste momento para o ano. Vamos ter um workshop de Feng Shui em março, em modo pós-laboral, que começa no início de março, penso eu, são 2 vezes por semana, são só 4 sessões, portanto é assim uma coisa assim bem curta. Não. É um workshop que é sobre o Feng Shui nas divisões da casa, onde o objetivo é falar de cada uma das divisões em profundidade e depois trazer informação prática de como trabalhar, como olhar para essas divisões em função do Feng Shui. Mas é das 7 da tarde às 10 da noite, 2 vezes por semana. Agora estou com dúvida se são 4 sessões ou se são 5. Olha, não vos sei precisar. Sou eu que dou, sim, sou eu que dou. E começa em março, portanto, depois se quiserem mais informação vão ao site do IMP, que há de lá estar a informação. Para quem tem Facebook, têm o grupo de Feng Shui em Portugal, que eu tento promover lives todos os de 15 em 15 dias, lives não só dados por mim, mas dados por outros consultores e outros professores de Feng Shui. Já temos uma série de lives gravados no grupo, mesmo que queiram ver os anteriores, estão todos lá na biblioteca do grupo, está bem? São lives que têm entre 25 a 30 minutos e trazem, no fundo, várias variantes e várias formas de olhar para o Feng Shui, porque eu acredito na riqueza da informação, eu não sou tipo... só este Feng Shui é que está certo. Não funciona assim. Então, os lives conto, obviamente, com a colaboração de muitos consultores que têm essa mais-valia e essa experiência para partilhar com outras pessoas. O último live foi ontem. O último live que deu, não é? Portanto, agora só daqui a 15 dias é que haverá novo live. Temos também depois os cursos de Feng Shui lunar, que também agora estão as inscrições fechadas, na verdade, só começam em setembro. Para quem quiser saber mais sobre mim, tem a Serpente da Lua. Eu também faço, uma das minhas áreas de trabalho é também a astrologia chinesa, cursos online, e para quem quiser ver a revista online e gratuita sobre Feng Shui, a revista Vento e Água, tem aqui, vão a ventoeagua.com, que tem lá, vai sair agora o número 11, onde tem uma série de artigos também de consultores nacionais e internacionais, tem uma série de informação também sobre Feng Shui.